E aí, pessoal, nós estamos aqui em Londres. Eu estou aqui com o Israel Mesquita. E aí, gente, tudo bom? Ele está aqui em Londres para fazer o onboarding dele na Cedars, que é seu primeiro trabalho como designer, né? De produto. Design de produto. E é isso aí, a gente está aproveitando para se encontrar e trocar uma ideia aí de como está sendo essa experiência. Nós vamos compartilhar isso com vocês. Até daqui a pouco. E é isso aí, Israel. Primeiro se apresenta aí para a galera. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui. Eu acompanho o trabalho de vocês há um tempo, então poder estar aqui falando um pouquinho, compartilhando com o pessoal, acho que é muito gratificante. Bom, meu nome é Israel, eu tenho 28 anos e na minha vida eu tive um longo caminho para chegar até a UX. Né? Basicamente, eu fui engenheiro, eu fui químico, eu fui soldado do exército, eu trabalhei em indústria como controle de qualidade e até aí, antes do design, eu entrei em design gráfico. Entrei em design gráfico em 2012, no UFRJ, comunicação visual. Então foram 4 anos, desde o primeiro período eu já trabalhava, então eu já comecei com os trabalhos em freelancer, em sites de compras coletivas, aquela coisa bem simples para ter um dinheirinho a mais no final do mês. E eu consegui meu primeiro estágio já no segundo período e as coisas foram caminhando. Antes de terminar a faculdade, eu cheguei a ser estagiário de UX por 6 meses, numa empresa do Rio de Janeiro, mas eu não era totalmente UX, eu era muito mais designer digital, fazia muito banner, muitas coisinhas para os sites, que era importante, mas eu não aprendi realmente a fazer interfaces e realmente a pensar na experiência. Quanto tempo atrás isso? Esse estágio foi em 2014. Então faz aí... Uns 3 anos, já 4 anos. Depois disso eu fui contratado como designer gráfico pleno, antes de acabar a faculdade, em uma outra empresa. E lá eu tive mais uma introdução a UX. Depois disso desandou, aí fui realmente para uma startup por 10 meses, então era eu e mais um designer para 40 pessoas na empresa, totalmente remoto, então tive que fazer de tudo. Essa fase de ser um designer na empresa é justamente isso, desde branding, vai para UX, que nunca é UX de fato, né? Geralmente mais UI. Só lá tapar buraco. Faz o site aí rápido. Exatamente. Então, fiz esse tipo de coisa, então comecei a estudar e realmente ver que o que eu queria era seguir para a experiência do usuário. Então, a partir daí, eu comecei a buscar as coisas e apareceu o curso do MID. Então, eu entrei e aí comecei realmente a estudar, a fazer as coisas, a montar um portfólio e calhou que por eu ter a cidadania portuguesa, foi muito mais tranquilo. Eu acabei indo para Portugal para fazer um mestrado em Design Management, que eu estou fazendo, e busquei emprego. Então, a minha primeira entrevista de emprego foi antes de ir para Portugal. Então, eu já tive uma entrevista por Skype para ser UX, mas o rapaz da empresa falou que preferia não me contratar porque eu estava estudando, porque eu queria fazer um mestrado. Então, ele não gostava muito dessa ligação de estudo e trabalho. Entendi. Ali eu vi que não era aquela empresa que eu queria mesmo, porque eu queria continuar estudando. Sim, de fato. Então, esperei chegar em Portugal, comecei a estudar, e aí eu vi, bom, já posso realmente começar a buscar um emprego mesmo, porque eu vi que dá para levar o estudo e um trabalho. E uma coisa que me bateu agora, qual que é a principal diferença que você sentiu assim, trabalhando com essa parte de UI, UX, como você fazia antes, trabalhando com design gráfico? Eu vi que você estava bem imerso na parte de design gráfico, né? Sim. E agora você está... Eu sei que a gente vai falar um pouco mais sobre essa migração que você está fazendo, mas eu fiquei curioso agora, qual que é a coisa que você fala assim, poxa meu, era assim e era melhor ou era pior e que você está vendo que é muito diferente de qualquer forma? Então, o que eu tenho sentido é que antes eu pensava muito nas coisas, mas tinha um operacional, realmente botar a mão na massa muito mais forte do que hoje. Hoje eu sinto que eu passo
o triplo do tempo pensando para fazer alguma coisa e aí rapidamente essa coisa é rejeitada ou tem que ter uma mudança e aí eu volto a pensar o triplo do tempo para voltar a pôr a mão na massa. O que é ruim e é bom. Eu gosto muito de botar a mão na massa, então, Sim, de fato. então isso eu sinto falta, mas ao mesmo tempo é ótimo porque eu estou desenvolvendo algo que chega uma hora que você não tem, que no design gráfico muitas vezes tem aquela coisa que é correndo, tem que fazer muito rápido e eu tenho sentido que não é para ter pressa, é para pensar direito. Entendi. Agora voltando lá, então como é que foi aí pra... Beleza, fez essa entrevista, não deu certo, Pois é. Portugal na porta, como foi a migração aí? Chegando em Portugal, eu comecei a buscar, né? Assim que eu entrei para o mestrado, eu vi que dava para levar, então eu busquei mandar currículo para todos os lugares que fossem UX. Cheguei a fazer algumas entrevistas, acho que 3 ou 4, e apareceu essa vaga da Seedrs. Quando eu olhei essa vaga, eu vi que era para um UX, UI pleno para sênior. E eu fiquei na dúvida se eu mandava ou não. Mas aí eu pensei, olha, o que eu tenho a perder? Sim. Né? Então eu mandei. E eu mandei e me ligaram. Assim, a gente pode conversar 30 minutos, tudo em inglês. Então ali eu já tive que ter um jogo de cintura, porque embora eu tenha o conhecimento em inglês, eu não tenho a prática de estar falando o tempo todo com as pessoas em inglês. Então, foram 30 minutos em que a pessoa falava comigo, é a minha atual chefe, por sinal. Ela falava comigo e eu, ok, eu estou entendendo quase tudo. Tá, e aí eu respondia da melhor forma possível. E para você que deve ter feito mais de uma entrevista, sabe que deve ter percebido que é meio que uma arte aplicar para vagas, aí ser entrevistado, existe toda uma técnica ali, aquela coisa que esse nervosismo passa depois de 40 entrevistas e tudo mais. Exatamente. Você acaba pegando a manha. Nas primeiras você fica mais nervoso, mas depois as coisas simplesmente... Você sente até um certo prazer de chegar lá na entrevista e falar, bom, essa entrevista, vamos ver o que eu consigo. É, bem por então, aí. é viciante ficar mandando os currículos e conversando com os recruiters depois de um tempo. E nisso passaram os 30 minutos, desliguei o telefone e pensei, bom, não faço ideia do que aconteceu, não sei se fui bem, se fui mal, vamos esperar. Passou um dia, ela me chamou para na outra semana dar um pulo no escritório de Lisboa. Então, lá fui eu, era um teste técnico. Então eu tive 2 horas para fazer realmente uma tarefa que envolvia UX e UI. Então o curso me ajudou muito, o MID me ajudou muito nisso. Nessa porque... época você estava quanto tempo no curso? Já tinha uns 6 meses no curso, mais ou menos. Mas como eu estava fazendo devagar, eu estava revendo o módulo 0 e o módulo 1. Entendi. Então já tinha o módulo 1 completo, mas ainda quis dar mais uma olhadinha antes de passar para o módulo 2. Então eu cheguei e eu sabia fazer as coisas. Falei, bom, é um desafio interessante. Em 2 horas eu comecei a pesquisar um monte de coisa, fiz um monte de protótipo, fiz pelo menos uma interface que desse para apresentar. E aí veio o desafio que eu não estava esperando, que eu não tinha parado para pensar. Vou ter que apresentar o que eu fiz em inglês. Poxa vida. Então eu pensei, nossa, é verdade. E agora, como é que eu vou apresentar isso? E foi no improviso. Claro, não tive tempo de fazer uma apresentação, coisa assim. Eu abri o Sketch, tava lá o que eu fiz, organizado, bonitinho, versão desktop e mobile. Aí eu apresentei o desafio, o que era, o que eu pensei, as minhas resoluções. Certo. E foi isso. E aí falou, legal, não falaram se eu fui bem ou mal. Acho que até hoje eu não sei. Não falam, em geral não falam. É? Você acaba não sendo aceito e não sabe porque é normal. Fui pra casa e aí me ligaram no dia seguinte, quer vir pra terceira fase? Que aí é conversar com o CPO, né, o responsável pelo produto da Seedrs. Certo. Falei, ótimo. Bom, já é a última fase, acho que agora
vai ser mais tranquilo. Nossa, doce ilusão. Cheguei nessa terceira fase e o cara, ele me descascou, assim, total, assim, ele começou a fazer perguntas muito difíceis. Tecnicamente difíceis? Sim, tecnicamente e realmente querendo saber o que eu faria em tais situações. Interessante. Né? E me perguntando do meu background, da minha experiência, e eu não tinha experiência em produto, eu não tinha experiência em UX e UI realmente. Então eu tive que falar as coisas que eu tinha ali e basicamente ele foi pressionando para ver até onde eu conseguia ir. E eu fui respondendo, eu falei, olha, já tô aqui, não tenho nada a perder, né? Então fui respondendo tudo com um sorriso no rosto e falando tudo que eu achava, que eu acreditava e admitir que realmente não tenho toda a experiência para essa vaga, sim, mas eu acho que eu tenho experiência suficiente para ser o designer da Seedrs. E ele, no final, ele falou, olha, você é muito júnior para essa vaga. Ele deixou bem claro, assim, jogou na minha cara. Franqueza europeia, né? Total. Mas a gente gostou de você e a gente vai pensar no que a gente vai fazer. Talvez a gente te proponha mais um desafio para você entrar por 3 meses, como uma experiência. E aí, se você se der bem nesses 3 meses, se desenvolver bem, se o seu inglês melhorar, ele deixou isso bem claro também, porque eu engasguei várias vezes enquanto respondia. Se você melhorar nesses 3 meses, você entra realmente como nosso designer. Falei, bom, ok, ótimo. Saí dali, ó, vou me preparar para esse próximo desafio. O próximo desafio nunca veio. Poxa. Mas eles me ligaram e falaram, olha, você topa ficar 3 meses com a gente como júnior? Claro. Bom, melhor do que eu imaginei. Eu achava que não seria de jeito nenhum contratado para uma vaga que era pleno sênior e acabei conseguindo uma vaga de júnior. E ontem eu recebi a notícia, já passou 2 meses disso, de que eu vou ser efetivado. Então, se tudo continuar correndo bem do jeito que está, vai dar tudo certo, eu vou ser realmente efetivado na Seedrs. Interessante. Eu lembro também que a gente conversou sobre isso na época que você estava fazendo os testes, era meio que fim de ano, começo de ano, coisa assim. Isso. Né? Então você teve aquele período de feriado no meio, ficou aquela agonia de sem saber. Eles me deram a resposta no Natal, no dia 23, me deram a resposta, olha, beleza, você passou, você vem para Seedrs, mas a gente tem que fazer o contrato e os nossos advogados estão meio que de férias, então espera um pouquinho. Esse pouquinho foi 1 mês. Nossa. Então eu comecei em fevereiro. Então aquela agonia de esqueceram de mim. Ainda relacionado a isso, como é que foi para você montar seu portfólio e tal? Porque você não tinha muito trabalho ainda para apresentar. Como é que foi aí o seu caso? Então, é engraçado você falar isso porque lá na Seedrs, depois de algumas semanas, eu descobri que eles me contrataram não necessariamente pela qualidade dos meus trabalhos, mas por todo o storytelling que tinha o meu portfólio. Porque como eu tenho esse background em design gráfico, eu decidi fazer uma identidade própria de super-herói. Então eu sou o The Hero, o Design Hero, e tenho o meu próprio domínio, tenho o meu sitezinho que eu fiz, tudo certo. E os trabalhos que eu tinha inicialmente eram totalmente design gráfico. Sim. E todo o storytelling ali, bonito, falando. Depois, quando eu fui aplicar para a Seedrs, eu mudei o meu portfólio basicamente para os trabalhos que eu tinha do MID. Certo. E do meu TCC, que eu fiz o TCC de UX. Então, basicamente, eu tinha 5 ou 6 trabalhos. Alguns eram simplesmente uma landing page, escrito ali as coisas que eu tinha feito, que eu tinha pensado, as paletas de cor, esse tipo de coisa. Mas nada além disso. Então eu apresentei tudo, mostrei meu portfólio e eles realmente me escolheram pelo meu portfólio ser de storytelling. Então eles consideraram que isso era importante para a user experience. E o que você acha assim falando especificamente dos trabalhos voltados para UX e UI, você acha que teve algum peso a forma que você estruturou e tal? Você tem alguma dica aí para dar para quem vai começar a pensar nisso agora? Fora a parte do storytelling que
eu acho que é bem importante e tudo mais, mas ele é mais abrangente, né? Mas especificamente de UI UX, tem alguma dica que você pode falar pro pessoal, às vezes, que a gente mesmo sempre fala pra eles, ó, guarda seus processos, guarda seus sketches, seus rascunhos e tal. Algo disso, dessa parte toda, teve peso, na sua opinião? Totalmente, porque no meu caso, como eu já tinha pelo menos um trabalho ou outro do MID, né, o módulo 0 e o módulo 1, eu pude colocar todos os meus sketches, as coisas que eu estava desenhando realmente. Então, anotação em caneta, puxando seta, falando, isso aqui tem que ser dessa forma, tem que pensar assim, assim, assado. E colando isso lá, um print, né, uma foto tirada do celular, recortada bonitinho, coloquei lá no trabalho, expliquei embaixo, processo, o desenho, o wireframe. Isso é mega importante, muito mais importante do que simplesmente colocar o layout como se fosse um dribble, né, ou uma coisa assim, porque eles querem saber como você pensa. E no final eu sinto que eles me contrataram por isso, pela forma como eles viam que eu pensava e não pela experiência que eu tinha na área. Legal. E falando agora da sua nova experiência e como que você está vendo os seus projetos, o que você está achando, quais estão sendo os desafios aí de New Starter, como é que tá indo? Primeiro é um desafio de humildade, porque você sai de uma área que você era meio que sênior, então você já tinha uma experiência de tantos anos de faculdade, com trabalhos, você já foi júnior, pleno, já foi responsável por uma startup, e aí de repente você volta a ser júnior numa área diferente. Então é desafiador, porque você volta a se sentir burro, você volta a se sentir a pessoa mais burra da sala. Isso é bom, porque eu senti que eu voltei a crescer exponencialmente, de aprendendo muito, mas ao mesmo tempo é muito difícil lidar com certas crises que acabam batendo. Certas crises de, nossa, eu falei isso, não acredito. Ou, nossa, será que eu estou na carreira certa? Porque eu estou errando tanto. Só que é normal. E você repetir para você mesmo, né? É normal, eu voltei a ser júnior, eu voltei a ser algo parecido com um estagiário. É bom, mas ao mesmo tempo é o que mais tem sido desafiador junto com o inglês, né? Porque eu nunca trabalhei num lugar que era, vamos falar, 100% em inglês sobre os projetos e tudo mais. Mesmo que em Lisboa tenha portugueses, a gente está em contato direto com o pessoal de Londres. Então, todo momento, reunião toda em inglês. O pessoal às vezes está numa sala e aí ecoa, né, ali a conexão do Hangouts. Então você ouve não só inglês, mas o inglês abafado pelo ambiente. Então é mais um desafio de entender tudo. Então são milhões de desafios que eu posso dar sobre os processos, que a teoria e a prática são diferentes, né? Quando você está fazendo um projeto pessoal, tem várias coisas que você deixa passar e que numa empresa não acontece, né? A pessoa sênior vai apontar e falar, olha, isso aqui está muito ruim, isso aqui está ruim, esse aqui está menos ruim, mas você tem que refazer 1000 vezes e é um processo. Eles pegam pesado com críticas lá para você? Eles são muito gentis, mas eles são honestos. Olha essa referência aqui e essa referência aqui, porque tá longe ainda. Mas você vai chegar lá. Eles não se preocupam, eles não me pressionam. Isso é algo muito legal da empresa. Isso em particular, assim, é uma coisa interessante de você ser júnior quando tá migrando aí, não querer já pular etapas, porque é a fase em que você tem espaço para isso, né? Partiu pro pleno, senior lá, a coisa já começa, a cobrança é diferente. Resultado não tá bom, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tchau. É meio que aí. Pois No caso do júnior, você tem mais espaço para errar, mais espaço para tomar o tapinha no ombro e falar, ó, tá ruim, mas vamos tentar acertar. Então acho que é uma coisa legal. Né? Não, com certeza. Isso aí é uma coisa que tem me mostrado muito, que eu só preciso chegar lá e fazer o meu melhor. Fazer o meu melhor, anotar tudo, perguntar, não ter medo de fazer pergunta boba e que eles estão lá para me ajudar.
Então eu sinto que eu estou crescendo todos os dias por isso, por ter essa transparência de chegar e falar, eu não sei fazer isso, eu não sei o que fazer agora, e não vou fingir que eu sei, que eu não preciso. Eu só preciso ser honesto e dar o que eu tenho. Legal. Em relação a você antes e depois do MIDI, tem alguma coisa que você fala assim, poxa, se eu não tivesse feito o curso eu ia estar ferrado aqui, ou algo que você não achava que era possível e você está fazendo hoje, você fala, poxa, se eu não tivesse aprendido isso lá no curso eu ia estar, sei lá, me arrastando aqui. Tem alguma coisa aí que você consegue apontar? Assim? Muita coisa. Primeiro a questão da interface, porque eu já era designer gráfico, mas quando você passa de design gráfico, de impressos e e-books, algumas coisas digitais, para realmente montar sites, montar coisas específicas para mobile, etc., você precisa de muita prática. Então o MIDI ele me ajudou muito nisso, nessa prática, e eu sei que se não fosse o MIDI eu estaria tendo muito mais perrengue, não teria portfólio para mostrar, né? Então provavelmente eu não teria a vaga que eu tô, e abriu muito a minha cabeça sobre as possibilidades da área, porque antes disso, quando eu pensava em UX, UI, eu pensava, sites, aplicativos, e aí de repente vocês abriram a minha cabeça para, e o Apple Watch, e as questões de realidade virtual que estão vindo, e me mostraram referências que, cara, realmente me mostrou um mundo, assim, abriu a porta de Nárnia. De repente, nossa, tinha tudo isso e eu não sabia. Legal. Falando disso, no caso, quais são os seus planos para o futuro aí, agora que você tem todas essas áreas aí à disposição? Rapaz, acho que o meu próximo plano é ganhar experiência no trabalho, ganhar experiência no inglês e fazer alguns cursos do NNG, UX Conference, que realmente a gente vê como aqui na Europa eles realmente dão valor a isso, sim, a esse tipo de formação. E continuar crescendo na área, deixar de ser júnior em algum momento, né? Mas eventualmente vai acontecer. Exatamente, eu acredito nisso plenamente. E quem sabe ter um tempo morando em Londres, acho que pode ser algo interessante para minha carreira, para o meu crescimento como pessoa. Ótimo. E para acabar aí, tem alguma dica que você pode dar para a galera que está migrando agora, ou está pensando em migrar, ou olha e não sabe se deve ou não deve? Tenho uma dica que isso eu tenho que me lembrar todo dia. Tem que atirar alto, é preciso atirar alto, mas entender que é bem provável que você não consiga exatamente o que você quer, mas é alguma coisa que vai te levar até lá. É um degrau. Então é preciso ter um planejamento, ter uma ambição de, não, quero chegar a tal lugar, quero ser UX em tal lugar bacana, em tal cidade, tal país. Mas talvez você acabe tendo uma proposta para uma outra cidade, para um outro país primeiro, com um salário um pouco menor, tendo que se virar e ter uma flexibilidade muito maior. Então é ambição e ao mesmo tempo paciência. E com o tempo a gente chega lá. De cabeça aberta para a oportunidade que vai ter na porta. O que vier. Maravilha! Valeu! Eu que agradeço. É isso aí. Pessoal, uma última dica aqui para vocês. No dia 9 de abril, segunda-feira, às 7h30, horário de Brasília, nós vamos ter uma palestra ao vivo, dada por mim, sobre design visual e usabilidade. Eu vou abordar um pouco do que eu aprendi lá na palestra, na conferência da NNG, que até que o Israel falou aqui que está louco para participar. Vou falar um pouco sobre como que os princípios de UX se aplicam dentro de UI também. Ou seja, UI não é só aquela questão de fazer telas bonitas, coisas brilhantes, coisas que flutuam de um lado para o outro, mas tem muitas coisas ali dentro que vão impactar totalmente na experiência do produto. Então, segunda-feira, dia 9 de abril, às 7h30, horário de Brasília. O link vai estar aí na descrição. Abraço!